Salut! Hoje é o dia, né, gente? Hoje é sexta-feira, não é mesmo? Vou deixar para vocês aí um título de um texto, de uma reportagem, né? Para vocês treinarem nesse final de semana, não é mesmo? Toda sexta eu faço isso, gente. Então vamos aí, vamos estudar, não é mesmo? Vamos falar esse francês aí. Então eu vou deixar um texto para vocês, né? Uma reportagem, até na metade, né? Para não pesar muito, né, gente? E aí tem uma forma rápida aí, que a pessoa fala normal, né? E tem uma forma devagar, né? Que aí vocês vão ver a pronúncia, vão ver, né? Vão ler, vão conseguir acompanhar, né? E também deixei no final uma tradução, né? Para que vocês ouçam, né, a pronúncia, né? E da língua francesa, né? E também saibam do que está se tratando o texto, né? Do que está falando, né? O assunto. Então, vou deixar para vocês treinarem, tá? E não é para fazer corpo mole, é para estudar. Veja bem. Incendie le son du laisse, la détresse des sinistrés. Incendie le son du laisse, la détresse des sinistrés. Vamos tentar ser mais rápido, né, gente, agora. Incendie le son du laisse, la détresse des sinistrés. Incendie le son du laisse, la détresse des sinistrés. Veja bem, o assunto não é muito bom, né? É sobre as vítimas de Los Angeles, né? Que Deus cuida deles lá, né? Então eu peguei somente esse título, né, para a gente treinar, né? Que vale a pena a gente treinar, gente. E também vai ajudar, né? Auxiliar aí para a audição, né, gente? Para a gente começar a ouvir, né? E entender. Então, essa é a dica do dia. Eu espero que vocês estudem. Incendie à Los Angeles, la détresse des sinistrés. Des évacuations en urgence. Les habitants ont à peine le temps d'emporter quelques vêtements. Sur une colline qui surplombe Los Angeles, États-Unis, une famille n'a pas d'autre choix que de fuir en vitesse. C'est la maison où nous nous sommes mariés, où est né notre fils, où nous avons investi pour notre retraite, déplore une femme bouleversée de devoir abandonner son domicile aux flammes. 130. Incendie à Los Angeles. La détresse des sinistrés. 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 Incendie à Los Angeles, la détresse des sinistrés. Des évacuations en urgence. Les habitants ont à peine le temps d'emporter quelques vêtements. Sur une colline qui surplombe Los Angeles, États-Unis, une famille n'a pas d'autre choix que de fuir en vitesse. C'est la maison où nous nous sommes mariés, où est né notre fils, où nous avons investi pour notre retraite, déplore une femme bouleversée de devoir abandonner son domicile aux flammes. Incêndios em Los Angeles, a angústia das vítimas. Evacuações de emergência. Os habitantes mal tiveram tempo para arrumar algumas roupas. Numa colina sobranceira a Los Angeles, Estados Unidos, uma família não teve outra alternativa senão fugir à pressa. Esta é a casa onde nos casamos, onde nasceu o nosso filho, onde investimos para a nossa reforma, lamenta uma mulher, perturbada por ter de abandonar a sua casa às chamas. Des évacuations en urgence. Les habitants ont à peine le temps d'emporter quelques vêtements. Sur une colline qui surplombe Los Angeles, États-Unis.
Une famille n'a pas d'autre choix que de fuir en vitesse. C'est la maison où nous nous sommes mariés. Où est né notre fils, où nous avons investi pour notre retraite, déplore une femme bouleversée de devoir abandonner son domicile aux flammes.